Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Então, próxima vinheta agora, notas de 0 a 10. Túlio. Eu começo de 0 a 10. Mauro César Pereira. Olha, pelo passado dele, eu diria que 9. Na atual conjuntura, Era o 0. seu comentarista preferido? Não, não era. Ele não era, não. Eu gosto muito de comentaristas assim mais práticos, sabe? Que saiam assim da... Por exemplo, hoje, eu diria pra você que o melhor deles é o Pedrinho. Ah, eu sabia que você ia falar dele. Gosto muito. Eu gosto de cara que vai ali e desmistifica a coisa. O cara que consegue detalhar. O cara que consegue pormenorizar. O Mauro César sempre falou muito em tese, mas eu admirava aquele ímpeto de cobrança que ele tinha. Sinceramente, eu admirava ele. Mas de uns tempos pra cá, ele realmente mudou. Algumas pessoas dizem que foi porque ele foi para o YouTube. Eu não posso aqui diagnosticar se foi por causa disso ou não. Mas, de fato, ele hoje é completamente diferente do que era no passado. Eu tenho respeito que ele não tem por mim, né? Porque ele fica falando algumas coisas, alguns adjetivos assim, nada republicanos. Mas isso é uma questão dele. Eu nunca falei isso dele. Mas eu te diria, hoje 0. Hoje 0, mas no passado uma nota bem alta para ele. Meu comentarista preferido é o Poeta Túlio. Obrigado. E meu narrador preferido é Rafa Penedo. Momento rasgação de Vai. De novo? É você, parceiro. Não, pô, eu falei... sou eu, né? Rodolfo Landim de 0 a 10. Olha, cara, nota 5 pro Landim. 5. E vou explicar por quê. Você não pode apenas observar o resultado do trabalho de uma pessoa por uma vertente, ainda que ela seja a principal do Flamengo, que é o futebol. É um cara que se faz dotar de princípios de gestão, eu diria, modernos. É um cara que aglutinou uma equipe que fez o Flamengo se desenvolver em outros âmbitos. O Flamengo conseguiu sobreviver naquele momento cáustico de pandemia e se soerguer no ano de 2022. Isso é mérito da gestão financeira, isso é mérito... comercial. Ele é um cara que realmente consegue conversar e ser respeitado em alto nível em diferentes âmbitos por onde ele circula. Por que eu não vou dar uma nota maior? Porque eu acho que a vertente do futebol é a mais importante. E ele disse que cobraria. O meu problema com o Landim é esse. É que, no meu entendimento, ele não cobra. Postura, né? Talvez eu esteja até sendo exagerado, podia até dar uma nota 7 para ele, talvez até um 6. Posso mudar aí de 5 para 6. Mas essa história dele não cobrar, essa história aí de muitos momentos se esconder e só aparecer em grandes oportunidades, de fato, me faz rebaixar a nota dele. Só posso fazer uma parte aqui? Eu postei... Não lhe dou a parte. Que isso, candidato? Vai lá. Eu postei lá no Twitter, né, nossa foto, falando isso. Eu vou até seguir, eu não sigo o Gil nas outras, eu sigo só o Gil seguindo o Gil aqui no Twitter. Aí botei, o Simon fez o comentário, botei nossa foto lá, pô, tô aqui, Gil e tal. Ele botou assim, ó, grande Gil, com a mãozinha assim. Ficou meio esquisito isso. Simon. Cara, talvez o Simon tenha recebido alguma informação de alguma mulher que o negócio é grande mesmo. Ele foi e botou isso aí. Com certeza foi, ele vai dizer aí. Tem certeza. Com a mãozinha assim, né? Ele com certeza. Com certeza. Ele recebeu, alguma companheira ligou pra ele e falou assim, pô, grande Gil. Porque é grande pra Carvalho mesmo. Um abraço pra ele. Andrés Pereira. 0. Tá lá no quadrante negativo. Marcos Braz. Cara, olha, o Braz é o seguinte. O Braz, aquela história do Braz ali, Veja bem. sambando ali com os jogadores, né? O Braz é um cara que passa lá, cumprimenta todo mundo, ele é um cara simpático. Mas, caramba, se fosse até o fim de 2019, quando discreto ele foi, daria nota 9 para ele. Mas aí depois saiu o Mister.
Aí veio aquela soberba da época da pandemia, lembra? A torcida dizendo que o Flamengo ia ganhar tudo, perdeu tudo, só ganhou aquele Campeonato Brasileiro sei lá como. Escolheu o Domi, escolheu o Paulo Souza, teve a oportunidade de trazer o Mitch, escolheu o Paulo Souza, botou o Rogério Ceni muito rápido, de um dia para o outro, depois escolhe agora o Vitor Pereira, Braz. Não tem condição. Não tem condição. Se fez valer também no nome do Flamengo para poder ser um vereador, eu não acompanho a atividade parlamentar dele, não sei como não posso julgar. Recebeu muito do Flamengo. Muito. E aí você vai dizer assim, mas caramba, Gil, mas o Flamengo ganhou muitos títulos com eles ali. Eu não tenho dúvida, mas perdeu muitos de maneira que eu preciso entender como foi. O Flamengo tem um maior orçamento, a nossa torcida é uma potência. Imagina só a capacidade de alavancagem de receita que o Flamengo tem. Isso é inquestionável. Perdeu títulos de bobeira, porque não teve cuidado ali na escolha de treinadores. Trouxe alguns jogadores bons, mas trouxe outros, como esse belga, por exemplo, que entregou a paçoca. Você vai dizer assim, Gil, isso é culpa dele? Não, isso não é culpa dele, mas da onde saiu o cara? Meu Deus do céu, o cara peregrinando por tudo quanto é clube. E ainda por cima, tentaram até o final comprar o cara. Pagando um absurdo, entendeu? Então eu acho que o Braz, ele precisa, de fato, ser melhor assessorado para tomar as decisões mais apropriadas, julgando que realmente o companheiro vise apenas o Flamengo nas suas ações. Então, para o Braz, porque ele absorve todo esse problema aí, que pressão, aquela coisa toda e tal, está sempre ali dando a volta por cima e se dedicando ao Flamengo ali, eu vou dar nota 5,5 para ele. Imprensa esportiva. Olha, ô Túlio, é o seguinte, cara, eu estava conversando na semana passada lá no chat e alguns companheiros fazendo críticas aos jornalistas que fazem perguntas de pai para filho para treinador. Ou seja, que são condenserianos, são, eu diria, mais específicas no sentido de contradizer a falácia dita pelo treinador. São perguntas que a sociedade contemporânea qualifica como Nutelas. E eu disse o seguinte, caramba, não dá para você entender de outro jeito. Se esse cara vai lá, faz uma pergunta e imprensa o treinador, imprensa o dirigente de tal maneira que ele não consiga sair, ele não pergunta mais. Porque você sabe o que vai acontecer. O companheiro lá não vai dar mais o microfone para o cara perguntar. E de que interessa para uma empresa ter um cara lá que não pode perguntar mais? Nada. Então tem uma hora que o cara tem que entender a própria subsistência dele. Então ele tem até vontade de fazer uma pergunta, mas depois ele não pergunta mais. Como é que ele vai ser útil para a organização dele? Não é? Então é o seguinte, para os companheiros de imprensa, eu vou dar nota 9. Agora, para os gestores dos órgãos de imprensa, eu vou dar nota 0. Porque eu acho o seguinte, o jornalismo bem feito é aquele que você tem respaldo. É aquele que vai entender o seguinte, peraí, vamos analisar aqui a pergunta do cara. A pergunta do cara foi propícia. Ele foi certeiro nessa pergunta. Não. Nós vamos fazer uma campanha aqui para ele ter a liberdade de trabalhar. Mas não tem isso, Túlio. Sabe por que não tem, cara? Não tem isso porque a nossa própria sociedade deixa de consumir o veículo, se for assim, cara. O problema todo está concentrado na sociedade, é um ciclo vicioso. Tá? As pessoas reclamam pra caramba de falta de educação, as pessoas reclamam, por exemplo, tanto de político, mas quem é que bota os deputados lá? O Jabuti não sobe em árvore. Eu acho que as pessoas preferem consumir aquilo que ela concorda. Entendeu? Tipo, e eu sempre falo o seguinte, por exemplo, eu assisto suas lives e tem coisas que você opina agora, que eu não concordo, mas a discordância me faz refletir. E em tudo na vida eu acho, penso assim, tipo, política, por exemplo, tem aqui um lado falando uma coisa, outro lado falando outra, e você vai colocar ali na balança, apesar de eu ter minhas preferências, né, ideológicas, você vai colocar ali na balança para poder seguir. Mas as pessoas querem, tipo, eu muitas vezes dou opinião, e aí às vezes parece que é de uma forma agressiva, e aí o cara não concorda, aí ao invés dele questionar a minha ideia ali, né, a minha colocação, ele fala, pô, você é careca, você não sei o quê, você é feio, você, né, a pessoa não tem argumento. E aí acontece isso. Outro dia, só pra terminar rapidinho, Rafa, eu tava
Tava não, foi um tempo atrás, parece que, eu não lembro quem foi agora, na época da ESPN Raiz, lá atrás, eles fizeram alguma matéria da CBF, não sei se foi o Lúcio de Castro, tinha mais repórteres envolvidos. E aí, meu amigo, os caras da CBF ligaram pra lá, pra ESPN. Ó, essa matéria aqui e tal, pedindo a cabeça dos jornalistas. Aí não vou lembrar agora quem foi, se foi o Paulo Andrade, não lembro agora quem foi. O cara atendeu e falou, ó, eu vou olhar aqui a matéria, nem sei qual matéria você tá falando, e vou ver se tem alguma coisa errada aqui, né? Sei lá, o cara fez uma acusação leviana, foi lá, viu que a matéria batia, tinha documento, tinha tudo. Quando lhe retornaram, ele falou, cara, eu não vou demitir meus repórteres, né? Porque eles estão corretos, não tem nenhuma inverdade aqui nessa notícia. E é isso que tinha que ser, né? O jornalismo prezar por quem... E tem mais, né, meu irmão? Jornalismo tem que incomodar, né? Essa coisa de... Lógico, né? jogo de compadre é foda. Então assim, tá, aí também tem aquilo. Às vezes tem que elogiar, né? Quando isso aí fica pra galera da opinião. Quando você tem que elogiar, você elogia, mas é aquilo também. O elogio nunca tem a mesma repercussão da polêmica. Eu sei disso que Claro. Nunca. não tem. Nunca. É sempre assim. Alô, nação do Mengão! O Coluna do Fla tá concorrendo ao prêmio IBEST na categoria Esportes. Vamos votar e votar muito para mostrar a força da nação rubro-negra e ajudar o Coluna do Fla a ganhar esse prêmio importante. Vamos votar! O link tá na descrição do vídeo e fixado nos comentários. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras.